Ok. O que acontece? Vou explicar para vocês. Eu estou usando a conta do professor Lucas, porque eu não tenho aquela conta que tem os privilégios para poder fazer a gravação da aula. Aí, como eu conheço ele, então, se por acaso a Karen entrar, você está por perto aí, Lucas? Não, Já tô foi aqui, embora. perto. Tô aqui. A Na hora Karen que ela entrar, não eu mandou o aceito que ela convite, aqui. né? Não, até agora não. Porque ela é pontual, pessoa muito gente boa. Eu imagino que em São Paulo deve estar chovendo, É né? verdade. Esperar 5 minutos. Então, hoje o Eric, ele trabalha com acústica de hospitais, ele também não vai poder participar hoje, infelizmente, ou felizmente, né? Ele está terminando a qualificação, né, do doutorado dele, e está puxado para ele. Ele, né, explicou os motivos em relação à não participação dele, mas está super tranquilo também. Pessoal, eu acho que a Karen ela não vai entrar agora, mas qualquer coisa também vai ser uma explicação rápida, mais ou menos qual que é o objetivo da disciplina. E eu acho que primeiro, devido à pandemia, a toda essa situação que a gente está passando no momento, eu acho que é interessante a gente se conhecer um pouco mais, porque pelo que eu percebi aqui, a Caroline, você não chegou a visitar o laboratório. O João Ricardo, você chegou a visitar o laboratório? Não, não, na verdade eu frequentei a UFPR por uma semana só, porque logo que iniciou as aulas já acabou sendo suspenso. Então, tipo, conheço a sala de aula que eu frequentava, a sala na UFPR. Nossa, que coisa. Luciana, você já frequentou o laboratório, eu lembro de você lá, né? Sim, sim, algumas vezes. Ainda bem. Tive sorte de correr atrás bem antes da pandemia. Você faz parte da acústica potência sonora, né? Você é a menina da potência sonora, né? Eu fiz o TCC em medição de potência, mas eu gostaria de fazer o mestrado em isolamento. Ah, você vai fazer em isolamento? Usando potência, É, ou vai correr fora? Vai pular fora de potência? não, eu fui atrás do professor com a ideia do isolamento. Mas a Uhum. gente ainda está negociando, vendo o que vai fazer de projeto mesmo para definir bem. Essa Não questão tá, da não tá, não tá 100% definido ainda. a questão de definição do projeto, trabalhar é uma das etapas mais importantes. Uhum. Chegou o Andrei, boa noite, senhor Andrei. E aí, boa noite, pessoal. Boa noite, Gilberto. Quanto tempo? Boa noite. Quanto tempo, né, rapaz? Sumiu da UFPR, né? Por que será, né? Só apareceu um vírus no mundo, né? Mais Só nada. E aí, Andrei, você já qualificou já? Como que é? Você já está defendendo, né? Cara, qualifico o final desse mês. Nossa Senhora. E o professor Zanin aceitou ou você vai defender com um representante? Então, como é que foi? Eu tenho uma orientadora, né? Aí eu tinha definido, assim, a sorte que eu tinha definido bem antes dessa história toda de saúde do professor, né? E aí depois até tá Uhum. pensando, nossa, nem precisava, né, de orientação. Mas aí tá, aí aconteceu tudo e ela vai super, assim, assumir o lugar do professor. Acabei mandando e-mail lá pro programa e eles falaram assim, olha, Uhum. em ata só pode estar um representando, ou ela ou o professor. Mas o professor Uhum. pode participar da reunião, só que a responsabilidade tem que ser de um ou de outro. Aí ela que vai ficar responsável por presidir a Nossa, que coisa boa. Que é, coisa boa, excelente. Porque tive senão, bastante sorte, assim. na ambiental qualifica depois de 1 ano e meio, né? Isso, aham.
tem essa vantagem do tempo também. Sim. Então, pessoal, desculpa, André, te interrompi, pode falar. Não, eu ia falar só isso, tá certo mesmo. Aí em abril a previsão de defesa. Abril já, ô louco? E você vai fazer o doutorado? Vai emendar ou nada? Ah, então, eu acho que dá uma pausa. É importante dar uma pausa também. Pessoal, acho que nós podemos começar praticamente 5 minutos para Karen, ela não apareceu, mas de qualquer forma vai estar o vídeo gravado, então Karen, não se sinta excluída, por favor. Entrar, a gente já falou de você e está completamente ok. Então, primeiramente, né, a gente está num momento muito difícil em relação à pandemia. Pelo que eu percebi, vocês não têm o convívio com o laboratório. E o convívio com o laboratório, especificamente falando, ele é muito importante na nossa prática durante a pós-graduação. Seja por questões de você tá lá, você pode conversar com as pessoas, você pode tirar dúvida, o orientador tá lá na sala dele, o professor Zanin, você pode, às vezes, pegar um equipamento, fazer um teste, realizar algum sistema de medição, ali mesmo simples, e a partir daí, discutir no quadro, fazer qualquer coisa. Se eu não me engano, a Luciana chegou a presenciar, né, Luciana, esses momentos que a gente chegava lá, ficava a tarde inteira mexendo nos equipamentos e conhecendo mais um pouquinho a fundo da acústica. E isso é muito importante. E o que foi que a gente chegou na conclusão? Em conversas com o professor Zanin, a gente tem que fazer essa disciplina de prática docência. Só que essa disciplina, ela exige muito além de que seja uma aula, ela exige que, no caso, que eu passe a vocês um conhecimento e que, além de passar um conhecimento, eu possa passar a experiência também. E com o decorrer do tempo que eu já estou no Laika, acho que vai fazer 4 anos, eu já vi bastante coisa, mas ainda falta partes enormes da acústica. E eu estou aqui como um aluno, como vocês, com exclusão do professor Lucas, para compartilhar um pouco. E dado esse contexto, primeiramente, para já fazer essa questão do laboratório, eu gostaria que cada um se apresentasse, porque eu conheço alguns, hoje é a primeira vez que eu estou conhecendo, por exemplo, a Caroline e o João. Tem mais alguém que eu não estou conhecendo de primeira vez? Acho que não, né? Então, acho que é interessante a gente compartilhar. Então, vou aproveitar que o Andrei foi o último a chegar, ele vai ser o primeiro a se apresentar. Andrei, você pode se apresentar para a gente, falar de onde você veio, falar também qual que é a sua área de trabalho dentro da acústica, e falar o que você, no seu caso, né, até onde que você chegou nesse momento durante sua qualificação. Então tá, boa noite, pessoal, eu sou o Andrei, eu sou engenheiro ambiental, formado pela Universidade Federal de Pelotas, e agora estou no programa de pós-graduação de engenharia ambiental da UFPR. Eu comecei em abril de fevereiro de 2019, março de 2019, mas fui ingressar mesmo oficialmente no programa de engenharia ambiental em abril. Eu faço trabalho sobre ruído industrial, tem uma parte de exposição individual ao ruído industrial, e também uma outra parte é o complemento, que é o mapeamento, né, dos índices sonoros. Também vou usar o tempo de reverberação, né, como um parâmetro acústico interessante para a qualidade acústica industrial. Nesse primeiro momento, já tenho todos os resultados da avaliação individual, na qual eu precisei utilizar um equipamento que chama dosímetro, que ele é portado no avaliador, e nele consta a dose de exposição do ruído, que é todo o ruído que o trabalhador está exposto durante uma jornada de trabalho de 8 horas. E a outra parte é o mapeamento acústico, que ele foi um pouco mais desafiador, porque, por exemplo, o software que eu estou usando é o Odell, e ele precisa de uma entrada de potência sonora, né? Só que como não é uma prática comum os equipamentos virem com dado de potência sonora, de fábrica, né? E a outra opção que se tem é utilizar uma série de normas ISO para fazer essa medição de potência. Só que também é um grande outro empecilho, porque você imagina parar uma produção e, assim, nas 4 faces, né, de um cubo, porque
Na ISO é como se fosse um tubo, né, imaginário que circunda a fonte sonora. Seja o cara lá marretando, seja uma máquina real, e existem vários pontos em que o microfone precisa ser portado. Então, é um desafio muito grande. Outro método seria a intensistometria, que é utilizado um equipamento que faz a intensidade sonora para a conversão da potência sonora. Também outro grande desafio. Então, eu acabei vendo em alguns artigos o que o pessoal faz. Ele pega alguns pontos estratégicos no recinto industrial e obtém a pressão sonora daqueles pontos. E aqueles pontos, eles ficam como pontos fidedignos, de que a pressão sonora tem que estar tal qual aquele ponto no mapa. Então, você faz uma estimação da potência sonora através de uma equação, e aqueles pontos de medição industrial servem para certificar, né, de acordo com as frequências ali que tu vai obter, a banda de frequências, e o próprio nível de pressão sonora para certificar que aquela estimativa da potência sonora vai estar sendo uma estimativa adequada. Então, basicamente, é isso. Opa, muito legal. Realmente, essa questão de trabalhar com potência sonora, intensidade sonora, a Luciana está aí, ela fez o TCC dela nessa área, é complexo, exige a intersecção de vários conhecimentos da acústica. Vocês podem observar que o Andrei, ele está trabalhando com intersecção de acústica ergonômica, que é um ambiente de trabalho, está trabalhando com acústica de salas, que é o mapeamento interno do campo acústico dentro da indústria. Você está trabalhando até com avaliação de saúde do trabalhador, Andrei? Então, entra um pouco de saúde, sim, porque a saúde vai refletir na exposição ocupacional, né? Vai ser, por exemplo, a perda auditiva induzida por ruído, né? A par. Eu não chego a fazer uma estimativa de tipo, em tantos anos ele vai ter uma probabilidade. Mas digamos que indiretamente, sim. Se tu tem um nível sonoro e tu tem uma exposição, digamos que sim, a saúde ocupacional, né? É bem bacana a aplicação, não o resultado no trabalhador. Vamos ficar claro nessa parte acústica. Muito obrigado, Andrei. Agora, vamos falar com o João Ricardo. João, eu sei que você está começando agora, então se apresente para a gente, fala se você puder, claro, se você já conhece alguma coisa da acústica e o que te motivou a estudar acústica nesse momento. Bom, então, boa noite a todos. Eu sou natural de Santa Catarina, formado em engenharia sanitária pela estadual de lá. Sempre tive vontade de fazer uma pós, né, questão mestrado, e a UFPR dispensa comentários. Achei a oportunidade de vir para cá e acabei vindo. E sobre a questão do porquê estudar, né, a questão da acústica, é que dentro das grades foi um assunto que eu, na verdade, eu tive pouco contato na graduação. E o intuito, como sempre o Paulo frisou bastante, a questão de aprender algo novo e tentar, como é uma área muito, vamos dizer assim, ampla, a questão da engenharia ambiental, sanitária, que ambos se completam, eu achei interessante seguir essa área e agora eu estou, como é que eu vou dizer, decidindo também a questão de tema, né? Estou acompanhando o Paulo pelos artigos que ele manda diariamente. Questão de tema, assim, ainda não defini algo, mas estamos caminhando para isso. Em relação à sua graduação, você chegou a ter uma disciplina de acústica? Não, nunca cheguei a ter algo assim relacionado, assim. Tipo, é um assunto bem cru para mim, sabe? Conceitos básicos em relação a o que seja a escala decibel, o que seja intensidade sonora, potência sonora, também essas você não... coisas eu estudei mais em questão de física mesmo, né? Na física normal, assim. Eu lembro que eu vi conceitos bem básicos, assim, nada, assim, nenhuma matéria específica tinha na grade, né? Que legal, mas de qualquer forma, então você está entrando já para aprender aplicações e vai ver que é uma área ampla, por exemplo, o Andrei deu um pequeno, vou falar assim, introdução a uma área específica da acústica. A Luciana trabalha com potência, vai trabalhar com isolamento, usando os métodos diferentes. Então, você vai poder acompanhar que vai existir uma sequência de descritores que a gente fala na acústica, ou parâmetros acústicos, que são de suma importância conhecer a base deles. E mais à frente eu vou querer entrar nesse detalhe com vocês, vai ser rápido também. Então, muito obrigado, João. Acho que a Karen entrou. Boa noite, Karen, tudo bem?
Karen, você consegue nos ouvir? Eu acho que não. Boa noite. Eu consigo Opa! sim. Que ótimo. Desculpa. Que isso? A gente estava aqui fazendo apresentações. Eu acho que eu vou te colocar agora para apresentar em relação assim a você. Você já está, eu já te conheço pessoalmente, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer. E eu gostaria que, se possível, claro, né, que você se apresentasse, né? Falasse o seu programa de pós-graduação, onde você vive, qual que é o seu trabalho que você está trabalhando agora, né? Dentro da área da acústica. Se apresente para a gente, por favor. Sim, boa noite, pessoal. Só Eu acho que ela Eu acho que desligou. cortou. Eu acho que ela não estava preparada. Karen, pode voltar, estamos aqui te ouvindo. Qualquer coisa, a gente pode continuar com a filinha, não tem problema. Então, vamos continuar então. Opa, voltou, Karen? pessoal, desculpa. Eu estou trabalhando com poluição sonora causada pelo tráfego ferroviário, junto ao professor Paulo Zanin, que virou meu co-orientador. E basicamente a ideia é aplicar questionário para avaliar como que o som da ferrovia afeta o incômodo dos moradores. Eu sou da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, e é isso. Que legal. Então, a Karen, ela está trabalhando em uma segunda vertente que a gente fala da intersecção entre a acústica objetiva e a acústica subjetiva. Na acústica objetiva, ela está trabalhando especificamente com o tráfego ferroviário, né, ferroviário, não rodoferroviário. E a análise subjetiva, ela requer aplicação de questionários, é uma área muito interessante. É a questão que envolve muita estatística na área. Muito obrigado, Karen. Agora, a próxima vai ser a Caroline. Se apresente para a gente, Caroline, desculpe. Isso. Boa noite, gente. Eu me chamo Caroline, mas pode me chamar de Carol, que eu acho mais fácil, todo mundo me chama. Sou natural do Rio Grande do Sul. Eu estudei com o Andrei na Universidade Federal de Pelotas, então eu sou engenheira ambiental e sanitarista. Entrei no programa de pós-graduação em engenharia ambiental nesse ano, em março. Então, eu não tive muito conhecimento da universidade, assim, em seguidinha eu voltei para casa, para o Rio Grande do Sul. E durante a graduação, que nem o João, eu não tive contato com a área de poluição sonora, nenhuma disciplina específica. Então, eu achei bem interessante quando eu entrei em contato com o professor também, ele conversou bastante comigo, me explicou basicamente tudo, me mandou vários artigos para mim ter conhecimento, né, da área, e através dos artigos e da conversa com ele, eu me interessei por uma área específica, para ruído ambiental, né. Então, eu vou fazer na parte de paisagens sonoras em parques urbanos, e com isso, nos artigos, o professor Bani trabalhou com o professor Zanin, então ele será meu co-orientador, porque ele trabalhou bastante nessa área, e estou lendo bastante artigos e procurar saber mais sobre a metodologia agora, né? Conhecer o laboratório também, que eu acho importante. Nossa, muito bom. Você vai trabalhar com soundscapes, né, que eles falam, né, a paisagem acústica no ambiente construído. Provavelmente vai aplicar questionários, você chegou a discutir isso? Entrevistas, as medições e o mapeamento acústico também. Essa é a parte que eu mais gostei, porque durante a graduação eu fiz bastante trabalhos de extensão, né, em contato com as pessoas. Por isso que eu falei com o professor que eu gostei bastante também, que teria envolvimento dos frequentadores dos parques, né, entrevista, tipo, a opinião deles, a percepção das pessoas. Então, eu gostei bastante, estou gostando bastante. Nossa, essa parte é super interessante, né, que nós que trabalhamos com a parte, vamos falar assim, quantitativa, objetiva da acústica, a gente faz uma avaliação, mas através do descritor a gente tenta fazer essa ponderação no indivíduo, mas a gente não chega a fazer uma medição ou a percepção do indivíduo em si, isso fica na parte de acústica dos soundscapes, então eu acho essa área também muito boa, a aplicação de questionário
você vai perceber muitas coisas, até chega a ser até engraçado. A pessoa vai responder para você: você se sente incomodado pelo ruído? Não. Você acha que o ruído é alto? Sim. Aí depois a pessoa fala assim: você tem dor de cabeça? Sim. Você tem dificuldade para dormir? Sim. Mas não se sente incomodado com o ruído. Você vai perceber bastante isso nas entrevistas. É bem contraditório isso na acústica de questionários. É até um fenômeno, tem isso, que chama efeito de Lombard. Então, na sua graduação, você não chegou a ter os contatos básicos com a acústica? Nada? Não, eu trabalhava com resíduos e educação ambiental, era mais voltado para isso. Então, eu nunca tive contato, assim, não teve, durante as disciplinas, teve poluição da água, do ar, do solo, mas não teve poluição sonora. Então, é um ambiente novo para mim e estou conhecendo cada dia mais. Mas você vai ver que é uma área excelente. Então, muito obrigado. Obrigado também às pessoas que responderam anteriormente, que eu esqueci de falar obrigado. A próxima é a Luciana. Pode se apresentar para a gente? Oi, gente. Meu nome é Luciana. Eu vim do interior do Paraná, mas eu moro aqui em Curitiba há tantos anos que já virei curitibana, né? Já internizei a cidade. Eu sou graduada em Engenharia Mecânica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e eu estou tentando entrar no mestrado em Engenharia Acústica lá com o professor Zanin. Eu estou fazendo matérias como aluna externa, né? E tudo que eu sei de acústica, assim, na minha graduação não tive nenhuma matéria específica de acústica. Eu decidi fazer o TCC em acústica porque o professor orientador, o professor que eu tinha mais contato, assim, ele foi orientado pelo professor Zanin. Então, ele falava tanto, que, então, gostei da ideia, vamos fazer, né? E fazendo o TCC eu também gosto pela coisa. Por isso que eu procurei essa área. Aí, durante o meu TCC, eu trabalhei com medição de potência em relação... acústica. Desculpa, Heriberto, você quer falar alguma coisa? Pode continuar. Eu ia perguntar justamente isso. Como eu já te conheço, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua experiência prática mesmo, de medição na acústica. Então, o meu TCC, eu trabalhei com medição de potência acústica pelos métodos da pressão e da intensidade, mas foi um TCC, gente, então, né, não entrei muito em detalhes, assim. A gente não tinha um equipamento para medição da calibração de fase, então, se tem um erro no meu TCC é esse, né, assim, um erro, né, porque tinha que fazer a calibração de fase, mas eu acho que como medida, pelo que eu percebi, assim, até de necessidade de outros laboratórios que procuraram a gente, por medida talvez qualitativa, tudo bem, mas quantitativa para pesquisa, para estudo, não, tem que ter a calibração de fase, até onde eu entendi, né? E eu tentei propor para o professor Zanin para reproduzir no meu mestrado com a calibração de fase, mas ele ficou um pouco receoso pela dificuldade, porque é muito trabalhoso, exaustivo, difícil. Foi exaustivo. Essa é a palavra que define. Bem, assim. E a medição de pressão mais ou menos não é tão complicada, mas a de intensidade é triste. Pessoal, é uma coisa que a gente, desculpa te interromper, Luciana, que a gente vai perceber, ainda mais assim, para as pessoas que não começaram na parte prática da acústica, é que até você perceber que o conceito matemático, ele tem que casar com o conceito da medição, e você vai realizar esse acoplamento entre essas duas dimensões, vai ser difícil. Eu, por exemplo, vou colocar minha experiência aqui, eu sou da área muito matemática, então sempre gostei da parte de exatas, e eu cheguei para fazer as medições, não tinha conhecimento nenhum. A Luciana ela tá falando uma coisa aqui que vai ser verdade na rotina da gente, de agora para frente, que vai ser a parte experimental, que não deve ser de forma alguma negligenciada, que tem uma sequência de passos que devem estar em consonância com o conhecimento dos conceitos, porque a Luciana falou, por exemplo, eu estava medindo, não medi a questão da fase, não foi, Luciana? Isso.
E a só para fase... pode desculpa, falar. só para acrescentar, nossa, às vezes eu chegava às 9 da manhã, saía às 9 da noite. Porque às vezes você vai fazer uma calibração, a calibração não sai de acordo com os parâmetros que tem que sair, tem que refazer a calibração, tem que descobrir o porquê que ela deu errado, tem que achar uma medida de, né, para ver o que faz de acordo, claro, com as normas e com a parte teórica. E, difícil. Mas no fim é bom, né? O resultado foi satisfatório. Uhum. É uma Poderia ter experiência sido fantástica. mais, mas foi bem legal. É que eu gosto dessa parte de pesquisa e prática, então para mim foi bem legal. Muito obrigado, Luciana, por compartilhar com a gente. Pessoal, eu esqueci alguém? Professor Lucas, o senhor quer fazer algum comentário? Não sei se ele está fazendo as irradiações dele agora. E aí, Heriberto, eu estou fazendo um gráfico aqui agora. Não, eu gostei de escutar o pessoal, né? Bem legal mesmo, está no caminho certo aí. Eu não vou falar nada não, porque deixar você mandar bala aí, Heriberto. Eu agradeço, então, mas qualquer coisa... Eu gostaria que você falasse, porque, pessoal, o Lucas, ele é um orientador da área, também junto com o professor Zanin, e a questão com ele é extremamente ali prática, medição mesmo, né, Lucas? Vai na cidade e ele tem um trabalho legal, principalmente em Goiânia, da onde que a gente que é a conscientização da população sobre os efeitos nocivos. Então, ele dá bastante entrevista, né, lá para o pessoal. Cito até a questão da legislação, Lucas, que os nossos vereadores queriam fazer aí na cidade. Então, Heriberto, é isso mesmo. Essa questão, Heriberto, que você comentou aí, eu estou vendo o pessoal aí de várias áreas, aqui também acontece. Tipo assim, meu último orientando foi um biólogo, né? Então, eu já tive todo tipo de cursos aqui no nosso mestrado, né? Biólogo, vamos dizer, engenheiro civil, e aí vai. Então, é muito interdisciplinar, entendeu, Heriberto? Tipo assim, eu oriento de acordo com a necessidade do aluno, e não o contrário, entendeu? Eu não posso chegar com um projeto, tipo assim, o biólogo não sabe nem o que é derivada integral, então eu não posso, né, passar conceitos que fogem disso. Mas respondendo sua questão, Heriberto, é o seguinte, como todos os centros, né, que tem uma grande população, a poluição sonora está presente, sem dúvidas, né? E você sabe bem aqui que essa região aqui do comércio, aqui da 44, etc., né, causa prejuízos, tanto para o trabalhador quanto para o pedestre que vai lá fazer suas compras, né? Enfim, isso foi um boom, quando a gente defendeu o primeiro aluno em acústica, foi um boom aqui em Goiânia, né, igual você falou, realmente todos os veículos de comunicação vieram, coisa e tal, a gente derrubou uma lei aqui que, você lembra do Cajuru, Heriberto, que estava tendo, né? Então, aí meus alunos foram no Ministério Público, assim, foi uma luta mesmo, assim, de barrar essa acústica. Então, recentemente, o vereador, pessoal, aumentou os níveis de pressão sonora para 80 decibéis em Goiânia. Para vocês terem ideia, era 55, né, na zona central. E isso perdurou por mais ou menos 2, 3 meses. E foi então que os veículos de comunicação voltaram aqui para, vamos dizer assim, para mim, para os meus alunos, a gente fez entrevista, falou sobre os malefícios, né, disso, e recentemente, Heriberto, o Ministério Público conseguiu derrubar isso lá, o veto do prefeito aqui de Goiânia. O prefeito não queria que aumentasse, entendeu? Foi os vereadores, junto com, vamos dizer assim, com o comércio, né, da região, que fez esse aumento. Mas, enfim, então foi uma mistura. Lucas? E um pouco da população, viu, Heriberto, que via que isso aí não ia dar certo. Opa. Eu acho que a minha internet aqui, ou a minha internet aqui ficou horrível. Pode continuar falando, desculpa interromper. Então, basicamente é isso, entendeu, Heriberto? Tipo assim, e outra, como a gente trabalha, exemplo, um físico, eu sou físico, a gente trabalha com física, exemplo, eu trabalho com física das radiações agora, né? Eu entrei no mestrado de acústica para, vamos dizer assim, um tema que é interlace aí entre física, não é, Heriberto, e o mestrado em ambiental. Então foi assim, foi uma experiência muito boa até agora.
É isso aí, Heriberto. Sem dúvidas, muito E a obrigado. gente fica conversando aí bastante, né, Heriberto, também. Fica, isso aí não tem como. O Lucas é um grande amigo da área, vamos falar assim, amigão mesmo. Valeu. Pessoal, tá faltando alguém que eu não perguntei? Manifeste-se agora. Como a voz do silêncio falou, vamos continuar com o cronograma. Então, para eu me apresentar rapidamente, meu nome é Heriberto, né? Sou doutorando em engenharia mecânica, professor Zanin. Já faz 4 anos que eu vim para Curitiba, sou de Goiânia, e eu trabalho na parte de acústicas de salas, uma pequena parte que o Andrei também está trabalhando, que é a avaliação da qualidade acústica no ambiente construído. Eu trabalho especificamente dentro de uma área que chama inteligibilidade da fala. Essa área está interessada em caracterizar a compreensão subjetiva da voz no ouvinte, só que medindo um descritor objetivo, que ele chama índice de Speech Transmission Index, índice de transmitibilidade da fala. É que eu nunca falo ele em português, quando eu falo eu fico até perdido. E é super interessante porque envolve uma matemática, que eu gosto particularmente, e também envolve a parte de medição, que não é nada fácil. Então, esse basicamente sou eu. Agora, especificamente, falando da disciplina, primeiramente, mais uma vez, agradeço a presença de todos aqui, os que não puderam estar presentes, eles me comunicaram, e não tem problema algum. E essa disciplina, ela surgiu, né, como eu já tinha discutido previamente, como um alicerce para os novos alunos que estão entrando. Ela não tem o objetivo de ser uma disciplina que irá sanar todas as dúvidas, porque pelas próprias falas de vocês, dos alunos que já estão mais avançados, a gente trabalha dentro de uma pequena parte de uma sub-área da acústica. Então, vai ser praticamente impossível a gente compreender todos os conceitos de uma vez e não existe a necessidade disso. Uma vez que não há necessidade disso, qual foi a ideia dessa disciplina? A ideia dessa disciplina foi fundamentar os conceitos, trazendo uma visão geral e, ao mesmo tempo, trazer um pouquinho da minha experiência com os mapas de ruído, na medida que, no sentido de prover uma validação desses mapas, que é uma coisa que no nosso laboratório, e está acontecendo recorrentemente, é que os artigos que a gente está submetendo para as revistas científicas, e que no fim o artigo ele vai representar a consolidação do seu trabalho, isso aí já está mais no final, que vai representar se você vai conseguir pegar o seu diploma ou não. Esses artigos, eles estão voltando com a taxa de rejeite muito alta, porque está pecando no básico, e o básico, no caso, realmente básico mesmo, é a questão da validação estatística dos nossos mapas. Muitas das vezes, nós fazemos medições durante 1 ano, 2 anos, e por causa de um deslize de conceito, vem um avaliador internacional, depois o Lucas pode comentar sobre isso, ele tem bastante experiência nessa área, e praticamente acaba com a gente. Vai identificar erros que, teoricamente, não deveriam existir. Por exemplo, tirar a média de níveis na escala decibel e depois falar que aquilo tem significado físico, sendo que não tem significado físico. E isso, por incrível que pareça, pessoal, passa por todos nós. Nós vamos errar isso em um momento ou outro. E, em conversa com o professor Zanin, ele falou assim, então vamos trazer esse ponto prático. E vocês vão me perguntar, mas em relação ao software? O software, ele é uma ferramenta computacional, então ele não deve ser visto como um vilão ou algo que vai estar te atrapalhando durante o seu mestrado ou doutorado. Primariamente, por quê? Porque o software vai ter manual. Ele não vai ser de fácil você poder trabalhar com ele facilmente. Até os conceitos básicos estarem bem encaixados. E através dos conceitos básicos, você vai verificar que o software, ele é simples. Não estou falando que vai ser um processo que vocês vão pegar o software hoje e daqui 1 semana vocês já estão fazendo um mapa de ruído. Isso não existe, até porque existe uma sequência de passos, uma sequência de normativas, uma sequência de zoneamento, uma sequência de avaliação de legislação, uma sequência de passos. Isso porque eu não estou falando nem da metade do início da disciplina.
Mas isso não é para assustar ninguém que está começando, ou nem para assustar ninguém que está terminando agora, porque a gente vai ver que o trabalho nunca vai estar daquela forma, fechadinho, ou da forma que a gente vai querer. E isso não é motivo para desmotivar durante a elaboração do trabalho. Isso, por que eu estou falando isso? Porque eu já vi bastante colegas meus desanimarem durante o trabalho, né, até as pessoas que estão aqui, que já estão mais avançadas na pós-graduação, se quiser compartilhar alguma experiência, que às vezes a gente vai desanimar devido a essas dificuldades que são inerentes do processo. E você quer falar, Andrei, por acaso alguma dificuldade que você teve? Então, eu tive uma experiência que foi bem isso que tu falou, Heriberto. Comecei a ler o Sorcerer do Odeon, eu acho que há 1 ano atrás, né? E assim, fiquei lendo bastante. Aí depois entrei em crise com ele, comecei a ler o do Soundplan um pouco, para ver se eu conseguia. Quando foi que eu percebi, não, eu vou utilizar o Odeon mesmo, porque, tipo, o Soundplan, ele faz a conversão da pressão e potência, mas ele utiliza uma equação básica que eu poderia utilizar fazendo o Odeon também. Então, essas crises existenciais, assim, elas ocorrem, a gente tem que saber, né, seguir em frente, assim. Justamente. O Andrei, ele acabou de mostrar uma questão que eu discuti bastante durante as aulas, que é esse conceito de entender a unidade fundamental da potência sonora, transferir para a intensidade sonora, e da intensidade sonora a gente fazer a conversão para o nível de pressão sonora. Só que isso é um processo inverso no software. Heriberto, Pode falar. esse tema que você está falando aí daria outra palestra. Sabia que você tocou em alguns assuntos, né, que são publicações e artigos científicos e medições, né? O caráter, quando você fala o caráter de medição, de ano e coisa e tal, isso tem que já estar intrínseco dentro do pesquisador, entendeu? Ele tem que ser perseverante, né? Não é toda vez de primeira que vai dar certas coisas, né? E agora o outro tocante que você falou foi sobre as revistas, né? Realmente a revista tá ali para ser o advogado do diabo, cara. Eles vão perguntar tudo, entendeu? Coisas que você não sabe, e às vezes até sendo injustos também, entendeu? Então pode acontecer tudo é possível, né? E eu acho que você se descreveu muito pouco aí, viu, Heriberto, na sua apresentação, viu? Você é um excelente aluno e pessoa também, viu? Parabéns para você aí. Agradeço, mas o Lucas está sendo pago para falar isso, viu? Que fique bem claro, né? Antes que alguém fale qualquer coisa. Depois a gente acerta o cachê, Lucas. Então, acho que a Karen tá de volta conosco? Oi, estou. Karen, Desculpa, pessoal, eu tive uma entrevista e precisei sair de casa, mas eu queria acompanhar desde o começo o curso, desculpa. Não, que isso, Karen, não há necessidade disso. Eu conversando com você, eu não sei, já faz mais de ano, eu não lembro. No seu caso específico, você teve uma sequência de problemas, né? Além do caráter de medição, até propriamente dito de relevo, né, na sua condição de medição. Você poderia falar um pouquinho sobre essas dificuldades que você teve? Posso sim. Bom, quando eu formulei meu questionário, eu trabalho com meu orientador e ele é do direito ambiental. Então, tinha uma série de questões dos estudos de acústica que eu não estava considerando. E depois que eu fiz o treinamento com o pessoal do LAICA, o professor Zanin me recomendou uma série de artigos, aí eu reformulei o meu questionário. E tentando pensar que existe uma norma da ISO que recomenda a redação das perguntas para tentar padronizar os artigos, as pesquisas, né, para ter dados mais comparáveis entre si. E aí, tentei conseguir essa norma, consegui com o professor. E, bom, aí eu reformulei meu questionário adequando a essa norma. Então, e as perguntas, assim, deixando mais específicas, né, para o campo do incômodo. E depois disso, eu esbarrei em umas questões de estatística, que são, assim, eu não tenho muita habilidade com isso, eu sabia que daria para aplicar um modelo,
mas eu não sabia muito bem como, e como calcular o tamanho amostral para essa população. E, no fim, agora eu consegui a ajuda de um pessoal aqui da Universidade de São Paulo, que está me ajudando com essa questão estatística, e agora eu acho que eu vou conseguir aplicar a pesquisa a partir da semana que vem, ou no máximo na próxima. Uma notícia excelente. E é difícil mesmo, é bem essa situação, esse cenário que o Heriberto colocou, de que a gente às vezes se depara com alguns desafios que parecem assim intransponíveis, e aí a gente tem que ir tentando dar um jeitinho para lidar com eles, né? Muito obrigado por compartilhar a experiência. Por que eu quis trazer esse primeiro momento, toda essa problemática para a gente? Para justamente que a gente consiga entender que nós não estamos sozinhos, estamos em um grupo, e que, a depender da situação, nem sempre vai ser possível você fazer aquilo que você deseja no seu trabalho da maneira mais efetiva possível. E uma maneira da gente conseguir fazendo isso é aquela questão que eu já acabei de falar, do grupo, né? Ou seja, nosso grupo de pesquisa, todo mundo, um ajudando o outro, principalmente na parte experimental. E a outra questão, sem dúvidas, que é a questão realmente de compreender os conceitos básicos, buscar as normas, discutir com os colegas as normas, verificar, será que você está fazendo um passo errado? Será que está fazendo um passo certo? Isso pode parecer inicialmente uma coisa que não tem muito sentido, mas é muito importante, desde a parte estatística, que a gente vai ter que validar os nossos modelos, até da parte conceitual. Então, esse foi a pedra fundamental do que me levou a elaborar esse curso. Então, como que o curso vai funcionar? Eu dividi ele em primeiro, basicamente, 4 aulas, que irão tratar sobre a conceituação básica da acústica em relação aos descritores de acústica ambiental. Não é para ser uma discussão extremamente maçante, nem que as aulas que eu irei fornecer para vocês em formato de vídeos no YouTube, que elas não devam ser entendidas como uma explicação extremamente aprofundada de um conceito, mas, ao contrário, ela está querendo abranger essa área que é tão enorme, como vocês puderam compreender aqui, o Andrei trabalhando com uma coisa, a Luciana trabalhando com outra, que seja o mesmo descritor, mas em contextos completamente diferentes, que é a questão da potência sonora para fazer caracterização de ambientes. E a essência sempre vai estar na base. Então, esse é o objetivo dessas aulas. Então, como que essas aulas foram organizadas inicialmente? Elas foram organizadas assim. Deixa eu pegar aqui o meu planejamento. Só um momento. Está aqui. Elas foram organizadas inicialmente para tratar sobre os conceitos fundamentais, e nas últimas 2 aulas, aulas 6 e 7, ela vai tratar sobre a questão da validação dos mapas de ruído. Aí vocês vão perguntar para mim, mas eu não estou trabalhando com mapa de ruído. Não vai fazer a diferença nesse momento, porque mais no futuro, não agora para quem está começando, existe essa característica estatística, a validação do seu método. Eu vou estar apresentando para vocês uma coisa que vocês vão falar assim, nossa, mas isso é super simples, que é a regressão linear. Mas a regressão linear, como um método de calibração, que a gente vai falar dos mapas, que é a curva de calibração, ela é um método extremamente robusto, e que para a maioria das revistas científicas, ela já vai prover um resultado que seja reprodutível. E essa reprodutibilidade dos resultados é o que eu vou tentar trazer para vocês. Então, na aula 7, vai ter uma aula que ela vai ser praticamente uma prática, e essa prática eu vou fornecer, acho que eu já enviei para vocês, não sei se foi o e-mail, acho que eu vou enviar aqui agora, um e-mail com os links das aulas e com um documento do Excel, que ele vai consistir de 3 mapas de ruídos que já foram feitos, e lá vai ter uma coisa fundamental, que é o valor medido e o valor simulado, para as pessoas que irão trabalhar com mapas de ruído. As pessoas que irão trabalhar especificamente com a questão de questionário, aí o procedimento é outro. A validação, ela é tomada em relação à quantidade amostral
que você está avaliando. Então, você vai pegar uma quantidade amostral mínima de pessoas, porque a gente não tem todos os recursos do mundo, e vai fazer, conforme a quantidade de perguntas e conforme o escalonamento, se é quantitativa, não quantitativa, objetiva, se é aberto ou fechado, você vai definir essa quantidade N de pessoas. E você vai, teoricamente, assumir uma randomização no seu processo, e desse processo você vai gerar a validação do seu método. Desculpe se eu falei muito rápido aqui agora, é porque eu não vou tratar especificamente de validação de mapa, de processo subjetivo utilizando questionário, mas no futuro, Karen, se você quiser conversar comigo e se eu souber te passar alguma informação, eu posso, não sei, contribuir com alguma coisa. Eu acho que a Caroline, né, também vai trabalhar nessa questão, mas não é que não seja útil. Além disso, essa questão fundamental, eu vou recordar mais uma vez, de você ter a persistência, ela vai ser recorrente. E nesse sentido, o que eu resolvi trazer para vocês? Foi uma ideia de última hora, a gente ia ter aqui hoje a presença também de uma Caroline, que ela fez o mestrado dela na parte de ruído industrial e na parte de ruído rodoviário. E ela fez uma análise combinada desses efeitos. E ela tem uma história muito bonita dentro do Laika, que foi que a gente trocou o software, que era o SoundPlan, que a gente tinha uma versão antiga, mas não utilizava. Andrei, você é dessa época? Não, né? Eu não lembro. Eu sou da época que ela estava saindo. Aí eu lembro que ela falou que teve que passar por treinamentos lá, né, que eles enviaram. Então, é isso mesmo. Foi uma época muito difícil para o laboratório, porque não tinha pessoas que pudessem nos ajudar em relação aos equipamentos e ao manuseio dos mapas. E, devido a isso, eu fiz uma entrevista com ela, então eu não sou o melhor dos entrevistadores, e eu quis trazer essa entrevista para ela, para mostrar para vocês alguns dos processos básicos, algumas das questões de dúvidas, para quando vai a campo, especificamente no mapeamento de ruído. E ela vai trazer algumas informações legais, então, assim, é um bate-papo mesmo, eu não sou um entrevistador, então vocês vão notar que toda hora eu fico assim, que legal, mas é legal mesmo, é porque eu não sei entrevistar, mas, assim, não é que eu fiz com deboche. E essas aulas, elas são pré-gravadas, obviamente, no YouTube, e vão ficar disponíveis para vocês. Eu também disponibilizei para vocês gente, se tiver alguma dúvida, pode falar, se eu estiver falando rápido também, podem ficar à vontade. E eu disponibilizei também o treinamento da Grom, que é a empresa representante do SoundPlan, que está no laboratório. O que eu irei pedir para vocês, assim, para tomar muito cuidado, se vocês fizerem um download desses materiais, para, por favor, não compartilhar eles com pessoas fora do laboratório, porque esses materiais, eles estão restritos sobre uma questão de contrato, porque a empresa vende o software e ela vende um treinamento. Vocês vão verificar, talvez, que esse treinamento não é da melhor qualidade. Andrei, você chegou a fazer esse treinamento, né? Depois, né? Você assistiu os vídeos, né? Eu cheguei, a Carol me mandou 2 vídeos do SoundPlan. Eles são meio, né? A tela vai ficar meio... tem que ir, assim, improvisando, mas dá para entender. Então, vocês vão ver que mesmo os operadores do software têm dificuldade com o software. Então, por isso que eu vou falar assim, eu trouxe a Carol para dar uma animada nas pessoas que forem trabalhar com SoundPlan. Karen, você vai fazer algum mapeamento acústico ou questionário apenas? Então, o que eu tinha combinado com o professor Zanin era de fazer apenas o questionário. Mas, às vezes, ele fala alguma coisa sobre fazer medições. Eu acho que, assim, se eu conseguir o equipamento, a ideia é fazer medições também. E encaixar isso dentro do meu cronograma. Então, se fosse trabalhar, seria trabalhar com Odeon ou com... Odeon não, perdão, com Predictor ou com SoundPlan? SoundPlan. Mas você não chegou a trabalhar com ele, né? Não, quando eu fui, deu problema no software e demorou para resolver um pouquinho. Os famosos problemas, né? Isso aí vai acontecer bastante. E essas aulas, elas justamente estão tentando trazer esses conceitos básicos, juntando para a questão da validação dos mapas de ruído.
Por que eu resolvi gravar as aulas? Primeiramente, porque a disponibilidade de horário da gente é reduzida. Eu entendo que não é todo mundo que tem a questão do horário, mesmo fora do horário comercial. E, além disso, você tendo as aulas gravadas, fazer uma pesquisa básica, verificar algum conceito, e só para tirar uma dúvida, você tem aquele recurso com você. Esse foi o motivo também de fornecer essas aulas gravadas. A única questão é, com o treinamento da GROM, que é do software SoundPlane, não compartilhar ele com pessoas fora do laboratório. Ou se compartilhar, assim, todo mundo tem um melhor amigo, né, mas pensar 2 vezes em compartilhar esse treinamento, né, com pessoas que vocês realmente têm certeza que não vão prejudicar o laboratório nessa questão. Eu entendo que muitas pessoas aqui queriam já que eu apresentasse, por exemplo, a parte específica de medição. Só que fazer um curso teórico da parte de medição é complicado, porque tem que ter o equipamento na mão mesmo para poder mostrar para vocês a questão do campo acústico, a questão da calibração, a questão de encaixar os equipamentos, ver o ruído eletrônico, ver o ruído mesmo, e assim por diante. Nesse momento não vai ser isso, mas a gente vai estar, principalmente para o João, para a Caroline, que a gente vai ter contato, a Luciana também, no laboratório, a gente vai ter esse contato pessoalmente, então a gente vai fazer isso pessoalmente, então não há necessidade de eu adiantar isso. Então isso seria, basicamente, a organização do curso. Eu mandei para vocês podem confirmar para mim se vocês receberam as aulas? Eu acabei de mandar agora, em cima daquele e-mail que eu tinha mandado previamente. Vocês receberam? Alguém pode confirmar para mim, por favor? Eu recebi. Show de bola. Então, nesse arquivo, eles estão com todas as aulas, né, explicando o porquê de cada conceito, e ele tem a aplicação prática no final. A aplicação prática, o que eu proponho a vocês? É que tentem fazer a validação dos mapas, é uma coisa relativamente simples, e tentem verificar a questão do erro, do resíduo, que é um conceito bastante pertinente. Ao surgir qualquer dúvida, por favor, aí eu peço a vocês que entrem em contato comigo, porque eu vou estar disponível especificamente nesse período para tirar as dúvidas da disciplina, ou também se você tiver alguma dúvida em relação ao trabalho, mas desde que seja na parte conceitual, porque eu não posso trazer muita opinião para o trabalho de vocês me entendem, né? Que por questão de, você fez a medição, depois não deu certo, isso já aconteceu várias vezes, né, então eu evito essa questão de envolver na parte experimental dos trabalhos, especificamente falando. E deixa eu só verificar se eu coloquei o vídeo da Caroline para vocês. A Caroline, como eu já tinha falado previamente, ela é uma pessoa muito interessante, e ela... Deixa eu ver aqui. E ela passou por todas essas etapas. Chegou sem conhecer nada dos conceitos, ela evoluiu, ela aprendeu o software em 3 meses, fez todos os mapas e conseguiu defender o trabalho dela. Então, isso só mostra que, se a gente perseverar nessa questão e não achar dificuldade, porque vai ter dificuldade, principalmente na questão da normativa. Vocês podem perguntar para mim, por que eu não quis tratar de normativa? Tem um cronograma lá nas aulas, que eu acabei de passar para vocês, porque vai depender muito da sua aplicação. Mas, assim, na acústica, quando a gente fala que vai depender muito, é muito mesmo. Porque um descritor, ele está tratando de uma coisa tão específica, que se eu fosse discutir a normativa, mesmo que seja em acústica ambiental, eu teria que tratar, por exemplo, de isolamento. O isolamento acústico, ele tem mais de 50 descritores, só para a Europa, para falar de isolamento. Se eu for falar de absorção sonora, vai ter mais uns 12. Então, fica muito complexo. Não dá para a gente abranger tudo. Então, na primeira aula, eu quis trazer essa noção para vocês. Do resto, seria isso. Alguém teria alguma dúvida, queria falar alguma coisa? Eu agradeço enormemente a presença de todos que estão aqui, que tiraram o tempo, né? Porque eu sei que hoje em dia o tempo é um requisito fundamental, né, que vale ouro, e de maneira geral, eu espero que vocês gostem das aulas, eu dei o meu melhor para tentar
falar de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo rigorosa na nomenclatura, na elaboração dos slides. Foi tudo feito com muito carinho para vocês. Então, espero que vocês gostem e possam aprender qualquer coisa. E eu estou aqui para aprender com vocês também. Então, seria basicamente isso. Parabéns, Heriberto, começando por isso, porque eu acho que é fundamental, assim, a gente, principalmente para o pessoal que está chegando, ter a base dos conceitos, se desenvolver, né, a partir disso, porque o tempo está passando para eles, né, no cenário de pandemia, fica aquela sensação, né, de que as coisas não vão para frente, e ter isso, agora, ter acesso a esse material, é um passo muito, muito importante. Na minha prática docência, eu fiz uma aula também de introdução com eles, mas, né, foi mais dos conceitos bem básicos, assim, não chegou a abordar mapa, não chegou a abordar nada. Penso que esse material, assim, pessoal, aproveitem ele muito, assim, porque penso que o Heriberto é fera e vai ajudar vocês. Alguém mais tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Uhum. Quando a Carolina estava falando, você comentou sobre o efeito Lombard, não sei. Uhum. Como é o nome? O efeito de Lombard. Ele tem várias formas de escrever. É Lombardi, acho que ele é um italiano, que a gente, inconscientemente, a gente aumenta o nível de intensidade da voz em relação ao ruído externo. Isso acontece bastante na acústica de construção com os professores, ou na acústica de laboratório. Eu não sei se você já... É um efeito, com certeza, vocês já devem ter percebido. Vocês estão em um ambiente, por exemplo, em um shopping. Por que as pessoas estão falando mais alto, sendo que você poderia, teoricamente, falar normalmente com a pessoa que está na sua frente? Porque, inconscientemente, o seu vizinho está aumentando um pouquinho da intensidade sonora da voz dele para poder ser melhor entendido pelo receptor que está à frente dele. Só que nós temos um efeito cascata, né, em rede, que todo mundo está fazendo uma interferência no outro. Aí a gente acaba aumentando, todo mundo ao mesmo tempo, o nível de intensidade sonora da voz. Então, esse é o efeito de Lombard. Muito interessante, por sinal. É da psicologia ele, que tem uma parte que eu discuti também. Vocês vão perceber que a acústica é mais psicologia do que acústica mesmo, em um certo momento. Uhum. Era isso? Era isso. Quero agradecer também por ter disponibilizado o curso para a gente, especialmente nesse formato, né, de que a gente pode consultar o material de novo. No meu caso, eu não fiz disciplina de acústica, porque nunca abriu aqui nos programas onde eu poderia acessar, né? E mesmo curso que eu já vi para fazer em acústica são sempre muito caros. Então, eu acho que a gente está recebendo aí uma grande colaboração por parte de você, Heriberto. E com certeza a gente vai aproveitar bastante. Obrigada. Opa, fico feliz. Por nada. Deixa eu ver aqui se eu já passei todas as informações. Eu não vou discutir basicamente as aulas agora, porque cada aula tentei colocar em um mínimo possível de tempo, para não ser cansativo, que eu sei que assistir vídeo é um saco, né? Somos alunos aqui, né? Com exceção do Lucas, mas assistir aula é complicado, mas é uma coisa que a gente precisa, né? Mas eu espero que realmente vocês possam dar o primeiro passo, sim, com a acústica, porque eu gostaria que alguém tivesse feito isso comigo, né? Então, eu acho que vai ser interessante para todo mundo. Caroline e João, quais são as primeiras impressões de vocês? Oi? Caroline? Oi. João? Oi, eu fiquei esperando ela também, desmontou ao mesmo tempo. Não se assustaram, né? Não, mais ou menos, né? Mais ou menos. Pode ser o João primeiro, que nem então. o André falou que é... Ah, tá. Quer falar, João, primeiro? O que eu queria deixar é, agradecer, né, pela tua disponibilidade desses dados. Acho que é muito importante para quem chega com, assim, meio sem saber um pouco sobre o assunto, né? E também nesse cenário atual, como o Andrei falou, a gente parece que tá passando o tempo e não sai do lugar. Então, acho que com o que você deu para nós aí vai ser muito importante aí para
pelo menos já tá um pontapé inicial aí, começar os trabalhos. Com certeza, fico Eu feliz. também queria agradecer, Heriberto, pelo seu tempo e disponibilidade. E também exatamente isso que o João falou e que o Andrei também, essa época, né? Que a gente tá. Eu até mando e-mail professora apavorada, preocupada, né? Porque a gente nem se conhece pessoalmente, eu acho importante, que nem tu falou, o conhecimento do laboratório, né? Ver os equipamentos, como é na prática, eu acho muito importante, principalmente para a gente que não teve contato durante a graduação. Então, vai ser essencial essas aulas para a gente. Muito obrigada. Fico feliz. Você, Luciana, você já tem uma experiência bastante consolidada em acústica. Eu espero que possa contribuir com você também. Eu acho a sua iniciativa top. Vai ajudar muito. Principalmente para quem tá cru, ou mesmo para quem não tá cru, né? Sempre tem algo a aprender. Muito, na verdade. Todos nós. Isso aí principalmente na prática, a gente vai ver que a gente não sabe de nada. A verdade vai ser essa, gente. Mas eu já passei uma aula que era para ser animada, né? Mas não tem como animar muito nessa questão de realmente ter que estudar mesmo. Não adianta, mesmo o trabalho saindo, é do suor da gente, mas é uma coisa que a gente faz, né? E a gente escolheu esse caminho. Professor Lucas, Andrei, João, Karen, Caroline, tá faltando alguém? Não, né? Acho que não. Pessoal, então, eu agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida, podem mandar no e-mail, eu vou tirar. Se por acaso tiver algum erro na aula, vocês me desculpem, né? Podem mandar também, que eu corrijo. Eu tentei gravar da melhor forma possível. Eu não tenho experiência com gravações, né? Acho que todo professor que está começando agora, pouquíssimos já tinham alguma experiência com gravação. Então, se tiver alguma coisa em questão de áudio, né? Acho que eu não vou deixar ninguém surdo, mas qualquer coisa, vocês me desculpem aí, né? Que a acústica do meu prédio aqui não é das melhores, né? Mas eu fico muito feliz em poder passar esse pequena parte de conhecimento para vocês, e eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Só me confirmem, quem passou os números foi adicionado no grupo? Eu fui. Eu não fui ainda. Eu fui já. Eu fui. Foi a Karen ou a Caroline que falou que não foi? Perdão. A Caroline. Não foi? É que eu mandei o e-mail depois com o número, eu acho. Não sei. Deixa eu ver aqui se eu... Tem que adicionar agora, que isso é uma coisa que a gente sempre esquece. Desculpa, então eu vou te adicionar aqui agora. O grupo tá parado, né? Porque não tá acontecendo nada, né, gente? Infelizmente, essa pandemia não... Caroline, será que eu adicionei foi a Caroline, então? Eu coloquei... Não sei. É o Ixi. 5384. Aqui no grupo Nossa, parece que o número da Carol tá. Sério? Aham. Carol. Qual que é o teu número? Sim. Ratei. Tá aqui. Desculpa, Heriberto. Tinha que rolar pra baixo aqui, não tinha achado. Eu penso assim, só ia aparecer uma pessoa do nada. O que eu estou fazendo aqui nesse grupo Tudo aleatório? Não ia dar certo. Mas então, está todo mundo adicionado. Mais uma vez, agradeço vocês. Alguém quer tirar alguma dúvida específica? Se o silêncio falou, eu entendo que não. Então, pessoal, é isso por hoje. Eu agradeço o tempo de vocês, e qualquer coisa que vocês precisarem de mim, eu estou aqui, viu? Valeu, tchau, Heriberto, tchau, todo mundo. Bem, obrigada, tchauzinho, boa noite. Valeu, até mais. Boa noite, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente, bom fim de semana. Nossa, é mesmo? O final de semana tá aí, né? Curti um pouco. Só nós dois agora, Heriberto. Nossa senhora. Agora vamos falar sobre redes neurais. Finaliza a gravação aí, que aí a gente pode falar mais. Vou finalizar aqui. Sem medo de errar. Meu Deus. Nossa senhora.